Olá, queridos, mais um devocional e nós vamos meditar neste tema: salvo do perigo por uma ordem soberana. Deus enviou seu anjo e fechou a boca de leões famintos. Nós vamos meditar no livro de Daniel, capítulo 6. Verso 7 diz assim: todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Verso 22. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O povo de Deus, ele tem sido salvo do perigo e do mal por um poder superior ao da natureza. É natural de animais selvagens como leões, quando famintos, matar outros animais ou homens para se alimentarem. Mas aqueles que estavam na cova onde Daniel foi lançado naquela noite não molestaram. Daniel, este homem de fé, ele encontrou no momento mais difícil talvez de sua vida, um dos mais uma experiência maravilhosa. O jovem que começou sendo provado com um prato de comida, terminou suas provações sendo o prato de comida dos leões. Ele venceu na primeira prova e saiu vitorioso nesta última. É maravilhoso ver o livramento de Deus. O contexto é o seguinte: Daniel está velho. Não é aquele jovem do capítulo 2. Ele está a serviço de Dario, e Dario achou em Daniel um homem íntegro e constituiu como seu homem de confiança. Homem de confiança no primeiro escalão de seu governo, que é um exemplo de servidor público que exerceu suas funções de forma exemplar. E a fé de Daniel em Deus fez dele um homem honesto, fidedigno em suas responsabilidades profissionais. Ele é um dos poucos personagens sobre quem a Bíblia não registra nada de negativo, mas isso não impediu de ser lançado naquela cova de leões. A vida de Daniel foi cheia de provações. No entanto, em nenhum momento ele fracassou. Em nenhum momento ele foi fiel a seu Deus. Um exemplo de vida. Era um homem piedoso, uma comunhão com Deus, uma relação de intimidade, e fez dele um homem com uma fé inabalável. Em capítulo 6, verso 7, nós temos aí uma conspiração contra ele. Estes homens ímpios planejaram todo o mal contra o servo fiel. A lei dos medos e persas, uma vez assinada pelo rei, não podia ser revogada. Porém, o rei foi enganado ao promulgar esta lei. No versículo 10 diz que Daniel não mudou sua forma de adoração. Quando ele soube do decreto, ele entrou na sua casa, como era de seu costume, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos para orar e dar graças diante do seu Deus.
ele não se escondeu para orar, mas de forma corajosa fez isso e de forma até aberta. Ele orava de joelhos e orava com ações de graças. Será que nós, nas mesmas condições, faríamos o mesmo? É interessante que nós não sabemos o conteúdo desta oração. Porém, diz que ele dava graças. Nós não vamos ver ele orando para que Deus o livrasse daquela cova, reclamando, se vitimizando. Ele não fez isso. Diz a Escritura que ele dava graças a Deus. E o rei ficou todo dia querendo livrar Daniel daquela cova. Deixou seus afazeres do reino e tentou libertar Daniel. Só que os inimigos estavam por perto para lembrar o rei do que ele tinha assinado. Ele tinha que cumprir. Era a lei dos medos e persas. É dito, queridos e amados irmãos, que apesar de suas orações, ele foi lançado na cova dos leões. No versículo 16 que nós lemos. E no final do dia, Dario teve de chamar Daniel e ordenar que ele fosse colocado na cova dos leões. Porém, antes de ser lançado na cova, o rei fez menção ao Deus de Daniel. Em seguida, ele ordena que a cova fosse coberta e a pedra selada, de acordo com o que a lei ordenava. Ninguém ousaria romper aquele selo. Ninguém. Mas todos teriam que confessar que Deus havia de fato realizado um grande milagre. Nós podemos ver aí um contraste entre Dario e Daniel. O contraste da paz do crente e do tormento de uma pessoa que não conhece a Deus. Nós podemos ver as atitudes de Daniel na cova e as atitudes de Dario no leito de dormir. O rei teve uma noite insônia. Era costume eles até serem entretidos para até ajudar a relaxar, adormecer, etc. Mas ele talvez nem aceitou isso. O fato é que ele ficou muito triste com a situação de Daniel. Passou a noite em claro e até jejuou. Ficou imaginando se o Senhor iria livrar aquele servo fiel. Daniel, por sua vez, ficou em paz, mesmo na companhia de leões. O rei ficou sem dormir, porque não conhecia Deus. Daniel estava em paz, porque tinha recebido o consolo de Deus. E Dario se levantou bem cedo e foi depressa à cova dos leões. E antes de chegar, ele até chama Daniel com voz cheia de angústia, uma maneira assim tão carinhosa. A fé de Daniel dava-lhe segurança e paz, mas a fé do rei era fraca. Ele até diz assim: dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Quando Dario ouviu a voz de Daniel dizendo: ó rei, vive eternamente. Então Dario soube que seu amigo e oficial havia sido liberto. É interessante, meus amados, que no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 33, a Escritura fala até deste momento aí, quando diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. E é interessante, meus queridos, que Daniel sempre queria glorificar a Deus. No versículo 22, ele diz que Deus enviou o seu anjo. Deus tem poder no céu e na terra. Com uma só palavra, ele poderia ter fechado a boca dos leões. Porém, ele escolheu enviar um anjo
para realizar essa tarefa. E o anjo não apenas controlou as feras famintas, mas também fez companhia para Daniel, da mesma forma como o Senhor havia andado com aqueles 3 jovens hebreus naquela fornalha. Quando Daniel foi removido da cova, não tinha ferimento algum, assim como aqueles 3 hebreus não tinham qualquer marca em seu corpo. A cova foi uma experiência muito interessante para Daniel. Foi o lugar onde ele foi honrado por Deus. Ali foi confirmada a sua retidão. E ali ele foi recompensado por sua fidelidade. Porém, naquela cova, os inimigos foram derrotados. Diz a Escritura até que eles foram lançados na cova e os leões que pouparam Daniel, porque Deus tinha enviado o anjo para fechar a boca dos leões. Agora os leões devoram eles. A Escritura diz no livro de Provérbios, capítulo 26 e o verso 27, o que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. A cova foi o lugar onde Deus foi glorificado. Deus tem prazer em nos livrar na tribulação. Sua misericórdia, ela é ressaltada. Seu cuidado fica mais evidente para nós. E nosso relacionamento se aprofunda. Ao nos livrar de uma situação impossível aos olhos humanos, nosso Deus demonstra o seu poder àqueles até que nos observam. Deus é maravilhoso. O Senhor livrou Daniel por sua fidelidade, por sua inocência. Diz o versículo 22. Deus salvou Daniel, e isso trouxe grande glória ao seu nome, e recompensou o trabalho de seu servo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Até que todo o nosso trabalho tenha se completado, meus queridos, somos imortais. Somos imortais. Deus livrou Daniel porque ainda tinha um plano na vida dele. Contudo, é importante ressaltar que nem todo servo fiel do Senhor é liberto das provações e da morte de alguma forma miraculosa. No livro de Hebreus, capítulo 11, nós podemos ver os heróis da fé, homens grandes em fé, mulheres de fé. Descreve aí suas realizações, mas nos versículos finais descrevem outros que também tiveram grande fé, mas foram perseguidos e martirizados. Esses outros, que ficaram no anonimato, tinham tanta fé quanto as pessoas do primeiro grupo, mas não receberam um livramento especial. Tiago, o irmão de João, foi martirizado, mas Pedro foi liberto da prisão. No entanto, os dois foram servos fiéis do Senhor. Deus é glorificado no livramento ou na morte de seus santos. Ele tem um plano. Vamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Eu termino lembrando 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por Tua graça em nossas vidas. Ajuda-nos a Te amar e a fazer a Tua vontade. Querido Deus, peço a Sua bênção sobre o Teu povo. Peço a Tua bênção sobre nossas autoridades, os magistrados. Peço também, ó Deus, pelos médicos, a equipe médica, ó Deus, que está cuidando de pessoas doentes. Tenha misericórdia de todos nós. Assim nós oramos no nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo.